Oi, sejam bem-vindos ao By Isa Salles. Eu sou Isa Salles, dá nome a esse canal, e hoje eu tô aqui para te falar como é importante ter uma autoimagem positiva. Gente, todo mundo consegue falar sobre seus aspectos físicos para as outras pessoas. Se alguém te perguntar, com certeza você vai conseguir falar ali sobre as suas formas físicas, proporções, cor do cabelo, cor dos olhos, enfim, vai conseguir fazer ali um autorretrato para outra pessoa. Agora, quanto desse autorretrato realmente tem a ver com a sua imagem real? Ainda, quanto desse autorretrato não tem a ver com o que as outras pessoas falam sobre os seus aspectos físicos? Esse autorretrato, ele influencia na forma como você vive? É sobre isso que eu quero falar aqui hoje, sobre a imagem corporal. Afinal de contas, a forma como você se vê influencia em muitos aspectos da sua vida, incluindo a sua saúde. Mas antes de mais nada, não se esqueça, hein? Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte e compartilha esse vídeo. Gente, a autoimagem nada mais é do que aquela imagem que você cria na sua cabeça relacionada aos seus aspectos físicos. E todo mundo tem uma imagem corporal, uma autopercepção de si mesmo. Sabe o que é mais interessante? É que mesmo quem não tem nenhum tipo de transtorno relacionado à sua autopercepção, não consegue se descrever de forma exatamente fiel à sua imagem real. O que isso significa? Se você fosse descrever para uma pessoa que nunca te viu na vida, nunca teve acesso à imagem sua, seja em foto, em vídeo, provavelmente a imagem que ela vai criar de você a partir do que você deu como característica não vai ser aquela que ela vai ter quando ela de fato te conhecer e te ver pessoalmente ou te ver em fotos e vídeos. A imagem corporal, ela está atrelada ali a vários fatores, como por exemplo, seus sentimentos, seus pensamentos, avaliações que você faz sobre si mesmo e também a comportamentos que você tem em relação ao seu próprio corpo. A autoimagem, ela é construída e desenvolvida ao longo de toda a sua vida. Isso significa que, durante todos os anos que você está aí vivo, você vai criar e recriar a forma como você se enxerga, a forma como você se percebe. Como você se olha no espelho, a forma como você se vê em fotos e vídeos que você tá, como você se percebe a partir de estímulos internos ou mesmo a partir do toque quando você se toca ou outra pessoa toca em você. Questões também relacionadas ao que você ouve sobre seus aspectos físicos, estímulos que você recebe sobre padrões estéticos que vêm das mídias sociais principalmente, ou até mesmo a forma como você se compara, né? Compara o seu corpo com outras pessoas. Tudo isso vai influenciar na forma como você cria e recria a sua imagem corporal. E olha, a imagem corporal, ela não está só atrelada a essas questões mais objetivas, digamos assim, sobre sua forma, né, sobre a cor do seu cabelo, mas também aos sentimentos que você agrega sobre essa forma como você se enxerga. E essas questões relacionadas aos sentimentos, elas vão fazer com que você seja satisfeito ou não com sua própria imagem corporal. A insatisfação com a própria imagem, né, com a imagem corporal, ela acontece quando existe uma diferença sobre como você se enxerga de fato e uma idealização que você fez ali na sua cabeça de como seria a imagem perfeita. Essa idealização ela vai ser criada a partir de várias questões, tá? Como, por exemplo, pressão social, pressão familiar, padrões que você enxerga ali que são dados, né, como eu falei, na mídia. Isso tudo vai fazer com que você crie essa imagem perfeita do que deveria ser o seu corpo e como você se enxerga. E a insatisfação corporal, ela pode gerar, sim, uma imagem corporal negativa. A imagem corporal, ela faz parte da sua identidade pessoal. E ela vai influenciar na sua autoestima, no seu humor, no seu senso de autocompetência, na forma como você se relaciona com as outras pessoas e também como você se relaciona com as suas atividades funcionais. Ou seja, se você tem uma imagem corporal negativa, provavelmente você vai ter uma autoestima mais baixa, você vai ter um senso de autocompetência mais baixo, ou seja, você vai se sentir menos competente para realizar algumas tarefas, vai impactar então no seu trabalho, né, nas suas atividades diárias e, como eu disse, vai impactar nas suas relações sociais. Então, a forma como você se relaciona com o outro vai ser afetada se você tiver uma imagem negativa. Pessoas com autoimagem negativa, elas tendem a fugir de situações sociais efetivas. Significa que ela vai deixar de viver muita coisa legal que a vida tem aí para oferecer, né? Enfim, isso é muito ruim para o próprio bem-estar. E uma imagem corporal negativa, ela está atrelada a vários comportamentos aí que são problemáticos. Desde aquela pessoa que fica o tempo todo se olhando no espelho, ou aquela pessoa que não pode ver uma balança, que ela precisa conferir o peso dela, até comportamentos mais graves, como comportamentos autodestrutivos mesmo. Outra questão, né?
doenças muito graves, elas estão relacionadas aí a uma imagem corporal negativa, como, por exemplo, anorexia, bulimia. Então, assim, são questões muito graves atreladas a uma construção de uma autoimagem negativa. E sabe o que é pior? Muitas vezes os profissionais de saúde não sabem lidar com essas pessoas. E aí, isso pode agravar a situação delas. Pessoas que já têm uma autoimagem negativa, elas têm mais medo de serem julgadas, principalmente pelos seus aspectos físicos. Justamente porque elas provavelmente já passaram por várias situações em que elas sofreram algum tipo de ataque relacionados à sua própria forma física. Então, o profissional de saúde, eu me incluo nisso, afinal de contas, eu sou da saúde, né, da área de saúde, sou profissional de educação física, ele precisa ter uma sensibilidade para entender o que se passa na cabeça dessa pessoa, para saber falar com ela, porque algumas palavras vão sim ferir essas pessoas e é por causa de toda a experiência que elas viveram. Então, a gente precisa ser um pouco mais sensível mesmo para lidar com essa situação, né? E não agravar o quadro que essa pessoa se encontra. Muito pelo contrário, a gente precisa estar ali para ajudar, para dar apoio, para melhorar, inclusive, a imagem que essa pessoa tem de si mesma. Gente, definitivamente não é fácil modificar uma autoimagem negativa sobre si. Mas não é impossível. Como eu disse, a gente passa a vida inteira criando e recriando a forma como a gente se percebe, a forma como a gente se vê. E aí, assim, falando sobre questão pessoal, eu era a pessoa que não tirava foto, que não gostava de estar em várias situações sociais. Eu demorei muito para entrar, por exemplo, na educação física, porque eu tinha uma imagem corporal minha muito negativa e eu tinha muito medo de como as pessoas iam me ver nessa profissão. Quanto mais negativa é a forma como a gente se enxerga, mais difícil é da gente se autocuidar. Já parou para pensar que se a gente tem uma imagem corporal negativa sobre si mesmo, muitas vezes as atitudes que a gente modifica, que deveriam ser para uma melhora de qualidade de vida, na verdade é para autopunição? Ou então é para entrar em padrões estéticos surreais que, como a gente não consegue, a gente vai se frustrando mais ainda e vai piorando a situação com a gente mesmo. A gente vai se percebendo ainda pior. Não, a forma como a gente se olha no espelho, a forma como você se vê no espelho. Em vez de você olhar para você, bater o olho só naqueles pontos que você vê como negativo, que tal você parar para se observar e olhar assim, nossa, isso aqui é muito bonito em mim. Nossa, olha como é que essa característica minha é diferenciada e me faz ser diferente e me faz ser especial. Às vezes você, modificando essa forma de se observar no espelho, modifica até aqueles pontos que você sempre achou que era negativo em você. E aí você começa a perceber que talvez eles nem sejam tão negativos assim, ou talvez esses pontos sejam até positivos e te fazem ser quem você é. Outra questão que é muito importante, nossas relações sociais. Tem muita gente que está ao nosso redor e só nos deprecia e faz com que a gente se sinta mal com a gente mesmo. Será que o que essa pessoa está falando para mim não tem mais a ver com ela e com uma autopercepção dela mesma e que ela tenta jogar para mim para tentar se livrar disso do que comigo? Será que o que ela está falando para mim, de fato, é aquilo que eu sou? Eu acho que essa é a parte mais difícil, inclusive. Tentar modificar isso que entra na nossa cabeça para a gente começar a perceber que, às vezes, o que a pessoa está apontando na gente não é sobre a gente, é sobre ela mesma. E quando for possível, né, realmente cortar algumas pessoas das nossas relações, porque essas pessoas elas não vão agregar nada na gente, né, na nossa vida. Enfim, gente, não esquece de comentar aqui embaixo sobre o que você achou do vídeo, fala um pouquinho sobre as experiências que você tem sobre essa questão, né, da imagem corporal. Se você é da área também, fala um pouquinho de como você lida com pessoas que chegam, que muitas vezes têm uma imagem negativa, muito negativa sobre si mesmo. Esse é o recado dessa semana. Me sigam nas redes sociais, quem me segue aí sabe do porquê que eu demorei tanto para gravar esse próximo vídeo, porque foi uma luta para sair esse vídeo. E é isso, gente. Beijos e vejo vocês terça-feira que vem.